Preparando para transmitir lá no Facebook. Ô Jaqueline, depois você dá uma olhadinha lá. Tá lá no... Facebook não, no YouTube. Lá no YouTube da Araf. Pode deixar que eu acompanho lá. Vou dar uma espiada lá e já te digo alguma coisa. Beleza. Deve estar iniciando por lá. Ok, aqui está tudo certo. Mais uma turma chegando aí. Nosso amigo Pacheco também chegando na área. Ok. Vamos lá, Guilherme. Estou abrindo aqui. Eu vou abrir aqui o pessoal. Beleza, Dan. Eu vou iniciar aqui no Facebook também. Acho que a turma está ouvindo lá. Vou ver se eu escuto meu retorno aqui. E então, acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no YouTube. E é isso. No Zoom tá bom o áudio. Tudo certo. Tudo tranquilo. Boa noite a todos, pessoal. Essa é a nossa segunda palestra da Quinta do Conhecimento de 2021. Muito obrigado pela presença da turma. Tem uma turma legal aqui no Facebook com a gente. Hoje, pela primeira vez, nós estamos transmitindo também para o Facebook, para o YouTube, lá no canal da Araf. Então, hoje já já que é novidade, a gente vai tentar fazer com uma novidade também, tanto para o YouTube. Então, hoje também o assunto é novidade. Beleza, Jaqueline? Tudo certo no YouTube? Fechou. Tá certo? Hoje o nosso amigo Pelsigo Kilo November Bravo, o Guilherme, ele vai falar sobre nano-VNA. Antes da gente começar, eu já bati um papo para ele me explicar o que, como diz na minha região ali, que parada é essa. Tá, Guilherme, vamos lá. Vou deixar contigo já para iniciar esse assunto aí, pessoal. Tá curioso? Beleza. Eu deixo contigo, faça as suas apresentações e vamos ao que interessa. Contigo. Então tá. Valeu, obrigado aí, Dan, pela palavra. Boa noite a todos. Então, meu nome é Guilherme, né? Provavelmente muitos não me conhecem. Não sou muito ativo, assim, de grupos e associações, etc., por enquanto, né? Então, e o meu indicativo é Papa Uniforme 5 Kilo November Bravo, né? Então, sou radioamador aí desde meados de 2013. Comecei lá como PU3, lá no Rio Grande do Sul. Depois migrei aqui para Florianópolis. Então, hoje a gente vai fazer aí uma breve introdução, aí, inclusive uma introdução sobre o nano-VNA, né? Uma introdução sobre os VNAs em si. E eu já vou abordar um pouco a operação do equipamento, alguns detalhes de atualização de firmware, os detalhes de configuração dos traços, salvamento de configurações, enfim, é isso que vai ser abordado. Tudo certo, Dan? Posso seguir adiante? Tudo tranquilo, tudo certo. Pode mandar ver. Então tá. A primeira pergunta que a gente faz, né, na apresentação é o que é um VNA, né? Já que o nome do dispositivo é nano-VNA. Então, nano vem de muito pequeno, digamos assim, minúsculo, e VNA vem de Vector Network Analyzer. Então, traduzindo aí, literalmente, é um analisador de redes vetorial, certo? Para que serve esse aparelho, né? Então, ele é um instrumento aí para medir parâmetros de componentes e associações de componentes, no caso, como se fosse uma rede, né, desses componentes, em função da RF, da radiofrequência. Então, isso aí é um termo que vem muito da engenharia elétrica, né?
Então, RF nada mais é do que corrente alternada, né? Então, são termos que vêm realmente da engenharia. Até eu gostaria de colocar que meu background profissional, ele não tem a ver com RF, nem com nenhum tipo dessas coisas. Então, eu não sou da área acadêmica, então, a visão que está sendo vista aqui do VNA é basicamente de um usuário, tá? Então, nunca tive a oportunidade de operar um VNA em laboratório, nem nada disso. Que tipo de leitura pode ser feita no VNA? Muitos tipos de leituras, né? Um dos tipos são impedâncias complexas, perdas por inserção, SWR, que é a nossa conhecida ROI, né? Relação de ondas estacionárias, né? Bem antigo isso aí, né? Comprimento elétrico de um cabo, por exemplo, e muitas outras. Bom, o VNA, ele arquiteturalmente, ele é formado por um preciso gerador de sinais. Então, é primordial que isso contemple no VNA, um receptor, um processador para fazer os cálculos, né? Então, pode ser um microcontrolador, pode ser um processador já mais avançado, etc. E um display de visualização. Então, esse display pode ser uma tela de LCD, pode ser uma tela de um computador, por exemplo, né? Então, isso pode variar nessas características. Então, normalmente nos VNAs, a gente encontra 2 ou mais portas. Então, o mais comum ainda é o de 2 portas, né? Mais corriqueiro, digamos assim. Então, que medem os parâmetros S11, que é como se fosse no nosso idioma radioamadorístico, seria uma porta de transmissão, né? E a S21, que seria uma porta de recepção, digamos assim. Então, quando a gente faz uma associação de componentes e faz a conexão entre as portas, essa rede de componentes, seja lá capacitores, indutores, enfim, uma associação deles, resistores às vezes também, né? Isso leva o nome de DUT, né? Que é o Device Under Test. Traduzindo, seria o dispositivo em teste, digamos assim. Então, essa rede composta desses componentes se chama dessa maneira. Então, o VNA em si, como eu comentei antes, ele é um equipamento que era restrito aí a laboratórios de radiofrequência, acho que até uns 10 anos atrás, tá? Se eu tiver errado, depois alguém pode me corrigir aí me mandando um e-mail. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso, tá? Então, com o passar dos anos, esses equipamentos eles estão se tornando cada vez mais populares, né? Então, a arquitetura deles está se tornando mais compacta e já existem alguns equipamentos aí de laboratório também portáteis, né? Então, o que é, seguindo aí na linha do VNA, né? Então, as medições que são realizadas nele são analisadas de 2 maneiras, né? Então, ou é analisado o sinal que passa através do componente de teste, né? Então, o source ali, que é o gerador de sinais que eu comentei, ele injeta o sinal até a rede, o dispositivo que está sendo testado, e esse sinal é analisado na sua saída, né? Então, e a outra forma também de analisar o sinal é o sinal que é refletido logo na entrada do DUT, né? Então, são os dois sinais que são as 2 coletas que são realizadas aí no VNA, basicamente.
Pode existir mais, né? Obviamente, um VNA com mais portas, enfim. Mas, conceitualmente, é isso. Então, esse sinal é recebido pela parte receptora. São realizados alguns cálculos através do processador do aparelho e são disponibilizados para o usuário através ou de um computador, uma tela de um computador ou um display de OLED, LCD, enfim. Então, alguns exemplos aí de VNAs que a gente tem de caráter mais, digamos assim, profissional para uso em laboratório, né? Então, são dos fabricantes aí, HP, Rod Schwartz e Anritsu, né? São equipamentos aí que são fabricantes que são top nessa área, digamos assim, né? Tem outros também, Tektronix também fabrica, então tem outros equipamentos aí outros fabricantes que fabricam também esses equipamentos. Preço deles na casa dos milhares de dólares, né? Então, você vai encontrar aí, por exemplo, num laboratório de uma universidade, um laboratório da empresa de desenvolvimento da área de radiofrequência, né? Talvez desenvolvimento de equipamentos de broadcast. Então, é um equipamento com investimento muito alto, até então era. Então, acabou se tornando muito proibitivo para o radioamador, até esses 10 anos aí que eu comentei. Então, nada disso estava ao alcance do radioamador, digamos assim, né? Principalmente o radioamador aí, montador, experimentador, que às vezes não tem condições aí de fazer muito investimento. Com o passar dos anos, como eu comentei, as opções aí se tornaram mais acessíveis, né? Então, de uns 5 anos para cá, surgiram alguns caras aí mais compactos e mais baratos, né? Então, que foi o caso do Pocket VNA, equipamento aí em torno de uns $430. Os equipamentos da Mini Radio Solutions, né, que é os Mini VNAs, tem a versão profissional também, que é o Mini VNA Pro, em torno de $450. E o último, o nosso querido e falado Nano VNA, nos míseros $50. Então, é uma diferença brutal aí de custo, né? E acaba que com o Nano VNA você não vai ter um nível de precisão daqueles outros caras, né? Mas ele atende muito bem para o hobby, entendeu? Então, vamos adiante. Então, próximo... o que torna o Nano VNA, então, ideal para o radioamador e para a comunidade aí de radioamadores? Em primeiro lugar, o custo. Como eu comentei, não dá para comparar aí um equipamento aí de alguns milhares de dólares. Pode colocar assim que um um equipamento de bancada profissional aí, no exterior não sai por menos de $5.000, tá? Bem antigo, inclusive, o equipamento da HP aí. Eu andei fazendo algumas pesquisas, né? Então, encontrei equipamentos aí nessa casa de valores. Então, o Nano VNA vem aí com em torno de $50, aí, talvez um pouco mais de R$200, tá? Para a gente ter acesso a esse tipo de ferramenta, né? Então, qual outra vantagem aí que torna ele interessante? Portabilidade. Se reparar nos outros equipamentos aqui, ele é o único que traz uma tela, né? Então, você tem uma tela para configurar, analisar os resultados e tudo mais. Os outros não têm. Então, isso é um diferencial. Os outros, como é que são analisados? Eles são conectados através de portas USB nos computadores, né? Então, softwares fazem o papel de processador e display de visualização das informações. Então, tanto o Pocket VNA quanto o Mini VNA, eles trabalham com softwares fechados, normalmente,
que precisam ser instalados no microcomputador. Isso aí, o que acontece? Ele acaba limitando um pouco a portabilidade do aparelho. Por quê? Eu não consigo levar, até consigo levar um notebook para cima de uma torre, por exemplo, mas é um pouco inviável, entendeu? Então, digamos se a gente vai utilizar o NanoVNA para fazer uma análise de antenas, que é uma das funcionalidades dele, a gente limita bastante o uso, né? Pelo fato dos outros não ter a tela. Então, o NanoVNA tem um lado positivo, que é ter a tela disponível. Outra vantagem, ele é um equipamento open source, tanto hardware quanto software. Então, o que acontece? Ele sofre constantes evoluções, né? Então, ele iniciou, se eu não estou enganado, a primeira versão do NanoVNA do projeto, ele estava limitado a 300 MHz de frequência. Então, isso aí essa barreira já foi ultrapassada. Depois ele veio uma versão com 900 MHz, e agora já tem algumas que trabalham em harmônicos que chegam até 1.5 GHz, né? Então, e não somente a parte de hardware, né? Tem muito a parte de programação dele que também evolui constantemente, digamos assim. O que dá para fazer, então, sendo radioamador? Dá para calibrar filtros, por exemplo, filtros stub, ficam fáceis de configurar nele, de analisar a rejeição, tudo mais. Medir componentes é outro caso. Por exemplo, nem todo radioamador tem acesso a um capacímetro de precisão, por exemplo. Então, a gente consegue medir com uma certa precisão capacitores, indutores, né? E até mesmo resistores, utilizando o NanoVNA. Outra funcionalidade que ele tem, que é bastante interessante, principalmente para quem monta, desenvolve seus próprios equipamentos, é que ele funciona como um gerador de sinais genérico. Então, se eu precisar injetar um sinal de uma determinada frequência em um mixer, enfim, ou tentar testar a sensibilidade, por exemplo, de um receptor, eu posso analisar com o gerador de sinais interno do NanoVNA. E uma série de outras funcionalidades aí. Aí, como eu falei, ele também serve para analisar antenas, né? Então, com ele a gente consegue ir além da ROI. Então, a gente vende o radioamador sempre com o seu medidor de ROI ali ao lado, né? Então, com esse equipamento a gente consegue ir um pouco mais além do que simplesmente medir a SWR do sistema irradiante. Ô, Guilherme, só um atendozinho. Eu esqueci de informar a turma sobre perguntas. Eu estou com um retorno aqui. Sobre perguntas, a turma que estiver aqui no Facebook, a gente está transmitindo também lá no canal da ARAF no YouTube. E a turma que quiser fazer perguntas, já conversei com o Guilherme antes, pode ir aqui ao vivo no Zoom, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Pessoal no Facebook, é a mesma coisa, pode colocar nos comentários, e o YouTube também pode pôr nos comentários que a gente vai passando aqui para o Guilherme. Tá certo? Ok, Guilherme, pode ser assim? Pode sim, até... Desculpem que eu também não comentei a respeito da... Tranquilo, então. Tá dando retorno aí. Tá dando retorno. Pode prosseguir. Daniel, muita gente com o microfone aberto. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, pode me interromper, tá? Beleza, tá. Não tem problema. Então, seguindo aqui na linha, é uma grande oportunidade aí de aprendizado para os radioamadores, né? Eu até sou um pouco suspeito para falar aí, porque todo dia que eu invento de
mexer um pouco, de utilizar aí de curiosidade, eu acabo aprendendo um pouquinho, tá? Então, eu diria que assim é praticamente infinito aí o aprendizado, tá? Então, quem tem interesse, vale a pena, tá? Aí vamos para o próximo item aqui, que seria aonde comprar então o Nano VNA. E foi um tema aí que o pessoal me perguntou já, e vale a pena falar um pouquinho. Então, o que acontece? Como é um dispositivo aberto, com hardware e software abertos, né? Aberto a outros desenvolvedores melhorar, enfim, isso aí tem um lado negativo, que às vezes perde um pouco o controle de quem desenvolveu o produto inicialmente. Então, acabam surgindo clones e até mesmo falsificações do mesmo produto. Então, tem alguns pontos assim que são um pouco mais garantidos, tá? De compra. Então, um deles é o AliExpress, né? Na loja oficial do Hugin, que é um dos fabricantes, é um dos desenvolvedores, tá? Ele, se eu não me engano, o Genhu, que na verdade o nome dele é Genhu, acho que ele é chinês, tá? E ele Puder depois, Guilherme, essa loja. Puder colocar os links ali no chat, seria legal. Tá, deixa eu ver se eu consegue, vê se consegue aí, isso. Deixa eu ver onde está o chat. Lá na base, perto do... Deve ter chat aí na base da tela. Achei aqui. Desculpa, não estava acompanhando o chat, não. Então... agora foi. Beleza. Então, essa é a loja oficial, né? Então, o que acontece? Os próprios desenvolvedores, eles recomendam que se comprem da loja oficial. Por quê? Para não comprar um clone duvidoso. Então, o que acontece, às vezes, nos clones duvidosos? Pode vir um componente com uma qualidade um pouco inferior, uma bateria que veio estufada, por exemplo, telas já com vazadas, enfim. Comprando do fabricante, a garantia de o equipamento funcionar é bem maior, entendeu? Então, a primeira loja seria do AliExpress e a outra é a Noelec, que é a mesma que comercializa e produz os dongles RTL, né? Então, vou copiar aqui também, vou colocar ali para o pessoal. Então, é outra loja de confiança. Opa, desculpa aqui. Tá. Existem outros vendedores, claro, no AliExpress que vendem. Inclusive, o meu Nano VNA que eu comprei, ele foi comprado totalmente aleatório. O que impactou nisso, que eu notei, assim? Ele veio sem umas blindagens. Então, quer dizer, por questão de custo, de quem produziu o clone, ele optou por retirar as blindagens. E eu não sei até hoje o quanto isso influencia, eu li um pouco a respeito, mas ainda não chegou num consenso. Só que eu acabei eu mesmo aplicando uma blindagem minha própria no equipamento. Mas não tive ainda muito como comparar essa alteração. Outros lugares para comprar, Mercado Livre, que a gente já conhece, vai ter um custo um pouco maior, devido ao pessoal que importa, né? A Amazon e outros. Ok? Vamos adiante. Então, vamos entrar na parte de firmwares, né? Agora. Então, firmwares são o software do equipamento, né? O software propriamente dito. Ele que é responsável por entregar as funcionalidades aí do aparelho ao usuário. Né? Então, não existe apenas um desenvolvedor, como eu comentei, são diversas
vertentes do mesmo software original. Então, tem diversos... qualquer um de nós assim, que tem interesse em desenvolver o NanoVNA, ele pode ir lá e fazer um fork, que ele chama, e fazendo um fork, tu passa a ter todo o software do equipamento para fazer alterações, entendeu? Então, surgiram diversos desenvolvedores, diversos usuários aplicando outras configurações e outras funcionalidades do aparelho. Inclusive, haviam firmwares antigamente, que não sei como é que está isso, eu não pesquisei mais, mas que eram específicos, por exemplo, para tornar o aparelho um analisador de antenas, que é uma das funcionalidades, né? Então, ele se tornava realmente um analisador de antenas puro, apenas isso, né? Só que agora eu não sei se esse firmware não foi abandonado. Então, como eu comentei, ele agrega novas funcionalidades, corrige defeitos. Por exemplo, a expansão até 1.5 GHz do Nano, ele só foi possível através de alterações de firmware, né? Então, TDR, que é a possibilidade de medir comprimentos elétricos e físicos e vice-versa, também foi outra funcionalidade aplicada através de firmware, né? Então, vale a pena atualizar, não tem por que não atualizar, né? Então, algumas variantes aí do firmware. Tem o EDI 555, é o usuário desenvolvedor original, né? Então, ele mantém o repositório dele, e acho que é de meados do ano passado, o último release, funciona bem. O outro desenvolvedor é o Rugin 79, que é o mesmo que mantém a loja lá do AliExpress. Então, uma característica desse firmware são fontes maiores, né? Depois, não sei se a gente consegue disponibilizar a palestra em si, para o pessoal pegar os links, né? Porque eu acho que, como eu não sabia que... Isso, depois tu me disponibiliza os links, a gente coloca no comentário lá do YouTube. Tá. Porque o que acontece? Acabei que anotei os links aqui, mas não me dei por conta que o pessoal pudesse já ir querer acessando, né? Então, no final, a gente dá um jeito aí de disponibilizar. Então, tem outro que é o One of 11, né? Esse, particularmente, é um firmware que é voltado para utilizar o Nano mais na bancada, né? Então, ele desenvolve tanto o firmware quanto um software para você aplicar no computador que converse com o Nano e transforme ele num equipamento muito mais de bancada, né? Então, expandindo ainda mais o detalhamento das informações e tudo mais. Posso corrigir então, pessoal? Pois não? Tá, eu vou pedir para o pessoal fechar o áudio, somente se for querer fazer perguntas, aí você pode abrir o áudio, mas enquanto isso, vamos tentar deixar fechadinho, beleza? Conseguiram resolver alguma coisa? Certo. Então, a recomendação aqui é que, se for ir atrás de firmwares, que é uma boa ação, ler as características de cada firmware dentro do GitHub dos desenvolvedores. Só que o que acontece? Nem todos eles documentam realmente o que está alterado. Então, não existe ainda um consenso de qual é a melhor ou pior firmware. Todos eles são muito semelhantes em funcionalidades, tá? Então, mesmo um firmware mais antigo, para a utilização básica do aparelho vai funcionar. Então, nem na comunidade, nem nos fóruns, enfim, existe um consenso de qual é a melhor, qual que todos devem optar. Realmente, eu diria que é até um pouco bagunçado isso aí. Desculpem o termo. Então, seguindo aí na linha da atualização do firmware, a ideia é que, assim, sempre se procure firmwares compilados. O que é isso? Normalmente, o desenvolvedor ele desenvolve e disponibiliza o código-fonte do firmware, justamente para fazer outras alterações e tudo mais. Só que o processo de tornar o código-fonte um código reconhecido pelo NanoVNA, às vezes é um processo um pouco trabalhoso. Então, se o radioamador aí não tem muita cancha, know-how de como compilar software, é preferível que pegue em formatos BIM ou formatos DFU. Tá? BIM de binário já, e DFU é formato diffuse. É utilizado pelo processador do NanoVNA.
Então, é um procedimento trivial, quase não tem riscos, né? E uma coisa que tem que se atentar é que tudo que tiver gravado na memória flash do nano VNA vai se perder. Então, com relação a configurações de memória, por exemplo, parametrizações, alterações de traço, enfim, coisas que a gente vai ver em seguida, são perdidos no momento que é atualizado o firmware. E outra recomendação é que não se desconecte ou desligue o nano durante o processo de upload do firmware, certo? Então, seguindo como seria o processo de atualização, tá? Isso aí é uma dúvida corriqueira, o pessoal pergunta bastante. Como é que funciona isso? Então, o nano VNA, ele vem com uma conexão de USB-C, né, de um lado, e um cabo para você ligar numa USB de qualquer microcomputador. Então, uma vez conectado ali, é possível fazer as alterações de firmware e também utilizar um software, alguns softwares para ampliar as funcionalidades, para tornar o equipamento como se fosse um equipamento de bancada. Isso significa o quê? Significa ir além da tela que vem com o aparelho, entendeu? Então, a tela que vem com o aparelho é um tanto limitada em caracteres e tudo mais, então você consegue uma precisão muito maior utilizando esse software. Bom, essa mesma porta USB que é utilizada pelo software é utilizada para fazer a atualização, tá? Para fazer a atualização, tem que colocar em modo DFU do aparelho. Então, em firmwares mais recentes, por exemplo, se você comprou um nano VNA atual e, sei lá, enfim, esse ano passado, final do ano passado, até metade do ano passado, as chances de vir um firmware já mais moderno que tenha esse modo DFU na tela do aparelho é muito grande. Então, basta acessar o menu em configuração, DFU, e reset Enter DFU. Isso vai fazer o equipamento reinicializar e ficar com uma tela branca. Isso é normal, né? Então, a partir daí, seguem os passos de atualização direto. Em firmwares mais antigos, não existe essa funcionalidade. Então, você tem que fazer o nano VNA ele entrar em modo DFU por hardware, digamos assim. Então, não existia ainda aquela tela, essa tela aqui que foi mostrada, não existia essa área de configuração em DFU. Né? Então, o que resta era fazer o curto-circuito de 2 pinos na placa e ligar o aparelho. O resultado seria o mesmo. Né? Então, ele vai ficar numa tela branca e vai ficar aguardando a programação via DFU. Então, são 2 pinos ali na placa, boot 0 e VDD. Como eu comentei anteriormente, existem diversas variações de hardware também. Então, em alguns deles, o local dos pinos é um pouco diferente. Então, não dá para se certificar que esse mesmo local que está sendo feito curto na imagem vai ser no seu aparelho. Tem que abrir e dar uma olhada na placa e ver os pinos. Então, é boot 0 e VDD. Basta fazer um jumper entre eles, que ele vai iniciar o aparelho, né, ligando ele novamente, ele vai entrar em modo DFU e ela vai ficar aguardando a programação. Bom, continuação da atualização, né? Levando em consideração que a gente está no Windows. Então, o Windows, por padrão, ele não traz driver libUSB para reconhecer a programação. Então, a gente tem que fazer uso de uma ferramenta que é velha conhecida de quem opera com SDR, RTL, SDR, que é o Zadig, né? Então, no Zadig, você reconhece os dispositivos todos USB disponíveis no computador, e tudo que não é reconhecido pelo Windows, então, passa a ser visualizado no Zadig. Então, o nano VNA em modo DFU, ele vai aparecer como um STM32 bootloader na lista de dispositivos. Então, basta escolher ele e fazer a instalação do driver. Repara que no Zadig, ele já traz o ID da USB.
Esse USB ID a gente vai precisar depois para fazer as programações. Tá? Então, já é um bom local aqui. Então, o identificador do Nano acaba sendo 0483 ali. Então, continuando a atualização no Windows, para fazer a programação em si, é necessário um utilitário, né? Que é o DFU útil. Então, isso aí pode ser baixado direto no site do SourceForge, né? Pode ser a última versão, funciona ok, sem problemas. Então, tem duas particularidades, né? Quando o firmware for no formato binário, tem que executar a linha de comandos abaixo, ali, que é o DFU útil, o "-d 0483, que é o ID do dispositivo conectado, e aí tem que passar ali a informação de memória para ele fazer a gravação do binário. Isso aí é no command, tá? No prompt de comando, no CMD do Windows. Não sei se todo mundo é familiarizado com linha de comando do Windows, mas é ali que é feito, através dessa ferramenta, ok? Então, quando o firmware for no formato DFU, a linha de comandos muda, né? Então, ela vai de 0483 e vai direto passando o arquivo de firmware, né? Então, repare que firmware.bin e firmware.dfu são os arquivos de firmware que estão gravados, salvos dentro do HD do computador, né? Então, é esses arquivos que a gente quer gravar dentro do Nano. Após isso, o que acontece? Abre uma tela segue e dá um status de carregando, né? Então, vai uma barra de tempo ali explicando que está sendo carregado o firmware. Acho que atualmente não é muito diferente de outras atualizações aí, de outros dispositivos, por exemplo, né? Então, no Linux, para quem opera com Linux também, é mais simples o processo. Por quê? Porque o driver já está nativo, então a gente não tem uma função de ZADIC, né? Então, basta instalar, por exemplo, em Linux do Ubuntu, basta instalar aí o pacote DFU útil para fazer a mesma atualização, digamos assim. Esse mesmo DFU útil, se passar o parâmetro "-l", ele vai listar os dispositivos que suportam atualização por DFU. Então, o Nano VNA no modo DFU, ele vai acabar sendo listado como dispositivo 0483. Tá? Isso aí, pelo que eu testei aqui, não muda. Então, ele é padrão e sempre será reconhecido com esse código. Então, basta seguir adiante, digamos assim. Então, muito semelhante ao do Windows, porém sem a necessidade do ZADIC. Próximo passo aqui é falar um pouco sobre os traços que estão disponíveis no VNA, né? Então, traços são visualizações dos parâmetros que são coletados através das medições. Então, até 4 traços aí estão simultâneos, podem ser apresentados no VNA. Deixa eu ver se eu tenho aqui aqui faltou um exemplo. Me desculpem aí, mas faltou um exemplo aí da minha parte de mostrar alguns traços ativos, tá? Mas basta ligar o Nano VNA que já vai ser visto. Então, é possível ativar e desativar os traços conforme a preferência. Então, se eu quero um traço de Smith chart, de carta Smith, né? Eu quero um traço de SWR, por exemplo, e um traço de logmag, para ver perda por inserção. Então, posso ativar 3 traços num único momento. Então, cada traço pode ser formatado individualmente entre uma lista de formatos, né? E cada traço pode representar parâmetros de uma porta ou outra. Então, como eu falei lá no início, tanto a S11, que seria uma ideia de TX, quanto a S21, que seria RX. Com relação a essas portas, se pegar o Nano VNA e inverter ele, olhar a parte posterior da placa, ele vem descrito essas informações. Ele vem que o S11 é o TX e o S21 é o RX.
Então, não tem como fazer confusão nisso. Então, como eu falei, alguns traços aí alguns formatos são disponibilizados, né? Alguns mais utilizados, digamos assim, que é o logmarking, que aí seria o logaritmo do valor absoluto medido. Então, é útil em perdas, filtros de banda passante e rejeitante. Então, se você constrói um filtro e faz aquela imagem inicial lá de passar o sinal gerado pelo VNA através do dispositivo e fazendo a coleta no receptor, lá na ponta do receptor você pode botar um logmag para entender se esse filtro for rejeitante, para ver o quanto de banda passante que ele deixou passar, e lá na outra porta você pode observar que tipo de perda que teve, por exemplo, ou quanto foi rejeitado lá o sinal. Então, outro formato do traço é o Smith, por exemplo, né? Então, que é carta Smith, que seria mais utilizado aí para análise de antenas, casamento de impedâncias, redes de acoplamento, né? Por exemplo. SWR, né? que é o Standing Waving Ratio, que seria nada mais do que a ROI, né? Então, a relação de ondas estacionárias, que é mais voltado ainda a antenas, né? Então, e outros dois interessantes aí que eu vejo, que talvez seja interessante explorar aí para quem tem interesse em analisar antenas, seria a resistência, que seria a componente resistiva de uma impedância, né? Antenas, e a reatância, né? Que seria a componente reativa de uma impedância. Mais adiante a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então, no menu do Nano, a gente consegue fazer a escolha do traço, né? Então, consegue fazer a escolha de até 4 traços. Nesse momento aqui, os 4 estão ativos, que é o traço amarelo, o azul, o verde e o rosa, né? Então, cada um deles está com uma funcionalidade, se a gente observar ali na imagem. Então, o traço número 0, né, ele está como um formato Smith. Então, o traço amarelo, e ele está apontando ali para a gente 50 ohms e uma indutância bem baixa ali de 3,2 nanohenries, né? E já o traço azul, ele está indicando o canal 1 logmark, né? E o traço verde é SWR, e o rosa é o reatância, se eu não me engano. É reatância, sim. Então, você pode desativar e mudar, por exemplo. Eu poderia ter reatância no canal 1, poderia, se fizer sentido na análise, entendeu? Tudo isso tem que levar em consideração se vale a pena ou não, né? Se vale a pena, por exemplo, trocar o traço para um logmark no canal 0, entendeu? Cada caso de análise vai demandar uma configuração de traços diferente. Aqui o básico é entender que 4 estão disponíveis e podem ser desativados e ativados conforme o usuário, e ainda assim pode ser alterado tanto a porta 0 quanto a porta 1 e vice-versa. Bom, procedimento de calibração do aparelho. Que todo mundo que compra o Nano VNA, ele vai receber o aparelho numa configuração de fábrica, enfim, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma calibração, né? Só que a calibração, ela deve ser feita, deve ser realizada com relação ao range de frequências que desejamos medir. Por exemplo, eu quero medir uma antena de VHF da banda dos 2 metros. Ok, então um range interessante para colocar no aparelho seria, digamos, de 140 MHz a 150 MHz. Pode ser um range maior? Pode, não tem problema, né? Então, o importante é saber que toda vez que muda o range de interesse, é interessante fazer essa calibração, né? Então, para fazer esse processo, é necessário o conjunto de calibração que acompanha o aparelho, que são, quem tem o Nano VNA sabe que vem um par de cabos,
RG174, e vem também algumas terminações, uma terminação aberta, uma terminação em curto e uma terminação de carga, né? E um outro conector ali para fazer a passagem entre uma porta e outra. Então, se for utilizado um cabo coaxial para realizar a calibração, este deverá fazer parte nas medições posteriormente. Então, se você colocar em uma porta do NanoVNA um cabo aí de 1 metro, por exemplo, é possível, ok? E realizar essa calibração. Esse cabo de 1 metro, ele não passa mais a fazer parte do DUT, por exemplo, né? Que eu falei anteriormente. Então, ele passa a fazer parte do equipamento de medição. Mesma coisa o cabo que acompanha o Nano, é um cabo curto, acho que, se não me engano, 30 centímetros. Se realizar a calibração com esse cabo vai fazer parte do aparelho sempre que for utilizado esse perfil de calibração, entendeu? Então, é isso que tem que ficar claro. Então, como eu comentei, qual seria o procedimento, né? Com os 2 cabos que acompanham aí o equipamento, né? Conectar um em cada porta. Seria o primeiro passo. Né? E, por exemplo, na extremidade do cabo conectado à porta TX, conecte o adaptador fêmea-fêmea. O adaptador fêmea-fêmea, ele possibilita conectar um cabo ao outro ali e fazer circular o sinal, se for necessário. Acho que a imagem está pequena, mas dá para ver ali que é um SMA, né? Então, esse seria o primeiro passo aí, de procedimento de calibração. Então, qual seria o próximo passo no procedimento? Ligar o equipamento, definir um range de frequências de interesse, que eu comentei, e fazer o reset da configuração inicial. Né? Então, acessar o menu, Call e Reset. E outra opção que deve ser desmarcada é o Correction, para não influenciar na calibração. Então, veja ali que na imagem tem um range inicial de 1 MHz e um range final de 30 MHz. Então, essa calibração serviria aí para a banda de HF toda, ok? Bom, seguindo o procedimento, basta voltar ao menu, acessar o submenu Call e o Calibrate. Né? Então, após o Calibrate, surgem todos esses itens na tela, que é o Open, Short, Load, ISO-LN, True e DOM. Né? Então, selecione o Open na sequência da calibração. Só que faltou um item aqui. O que acontece? Nesse Open, é necessário que a terminação aberta esteja já conectada ao cabo. Então, nesse terminal fêmea ali grifado, ele já tem que estar com o terminal aberto para fazer a medição. Então, conecta o terminal aberto, liga o aparelho, acerta o range, faz os resets, né? E clica em Open no menu. Uma vez clicado em Open, ele vai avançar para o Short, vai ficar esperando uma ação do usuário. Então, você vai lá, substitui o terminador aberto pelo fechado, que nada mais é que um curto-circuito na extremidade do conector fêmea-fêmea. Né? Então, avance selecionando o Short. Então, uma vez clicado em Short, ele vai avançar para Load. No Load, mesma coisa, substitui o fechado pela carga de 50 ohms. Sim, o NanoVNA vem com uma pequena carga resistiva de 50 ohms para fazer esse tipo de calibrações, entendeu? Então, não é algo extremamente preciso, mas atende aí, acho que pelo menos até a banda de UHF aí ele deve atender bem, tá? Não é algo de laboratório, assim, com extrema precisão, mas é uma carga de 50 ohms resistiva aí bem interessante. Então, basta conectar a carga na extremidade e fazer o load, né? Avançando. O próximo é um pouco diferente, né? Então,
para fazer a calibração do ISO-LN, essa calibração é na porta RX, não mais na TX. Então, é na S21. O que se recomenda? Apenas fazer a substituição de uma porta pela outra. O cabo desconecta de uma e conecta na outra. Então, o RX acaba ficando com a carga, né? Então, da mesma maneira dos outros, avança selecionando o ISO-LN. E o último também, é um pouco diferente. O que tem que ser feito, né? Nesse caso? Remove a carga, né? E faz o sinal circular entre uma porta e outra. Então, como isso? Tem um SMA macho num dos cabos e no outro um adaptador que é fêmea a fêmea. Então, basta fazer o sinal circular um para o outro. Aí basta selecionar True e em seguida Done. Aí, nesse caso, está finalizado o processo de calibração. Okay? Esse processo de calibração, ele está volátil na memória, digamos assim. Então, se eu desligar o nano, eu vou acabar perdendo. Então, agora a gente vai ver como faz para salvar isso na memória flash, digamos assim, do aparelho, de maneira que a gente não perca isso após uma inicialização do aparelho, certo? Então, para salvar essa calibração, é chamado perfil, né? Então, e o que acontece? O Nano, ele tem 5 perfis de configuração que podem ser salvos, certo? Então, qual é a ideia disso? Eu posso ter uma calibração específica para HF, posso ter uma calibração específica para VHF, posso ter uma calibração para OHF e assim por diante. Ou uma calibração para analisar capacitores ou indutores, enfim, tudo é possível, né? Então, dentro desses 5 perfis, eu posso salvar esse tipo de calibração. Então, o que acontece? A posição Save 0, voltando no menu, né, do aparelho, menu, Call e Save, ele vai abrir as opções de Save 0 até Save 4. Então, tem Save 0, 1, 2, 3 até 4. A posição Save 0 é a que inicializa com o aparelho. Então, quando a gente fizer uma calibração e salvar no 0, essa calibração é a que vai ser inicializada com o Nano VNA quando o aparelho ligar. Só que uma coisa que tem que ser dita é que é o seguinte, não somente a calibração ela é salva, né? Ela é salva também todas as configurações de traços do aparelho. Então, se eu selecionei apenas 2 traços lá para fazer minha medição, fiz a calibração do aparelho, medi o meu DUT, medi minha rede de acoplamento, enfim, e eu aplicar depois a posição Save 0, tudo isso vai ficar salvo. Então, quando eu ligar o aparelho da próxima vez, ele vai vir com a calibração e vai vir com os traços que eu defini anteriormente. Certo? Então, esses 5 perfis, eu posso carregá-los em qualquer momento de operação do aparelho. Basta ir em menu, recall, né? E o recall e o número respectivo. Então, de 0 a 4. Né? Então, se eu quiser, eu tenho um perfil específico para algum tipo de medição, basta eu ir ali e chamar ele. Automaticamente ele vai fazer a alteração dos traços, enfim, e vai disponibilizar isso para mim na hora. Então, já vai trazer aquela calibração que eu fiz com as ponteiras e tudo mais, com os terminadores, né? Então, o aparelho ficar pronto. Existem umas versões mais novas, mais recentes do Nano VNA, que ele tem ele suporta a colocação de cartões SD, certo? Eu ainda não tive a oportunidade de operar nenhum desses equipamentos, nenhum desses Nano VNAs, mas a ideia é que se salve muito mais perfis do que apenas os 5. A princípio, eu acho que seria isso. Então, você pode ter, acho que virtualmente, aí, todo o espaço do cartão SD para salvar perfis, né? Então, são algumas modificações de hardware que foram surgindo aí ao longo do tempo, mas que eu ainda não estou muito a par, né?
Então, mas basta saber que os 5 aí, acho que é suficiente para a maioria de nós. Acho que eu mesmo, no meu equipamento aqui, eu uso uns 3, certo? Eu deixo um pronto para análise de antena em HF, um para VHF e outro para componentes, tá? E acho que já tive um perfil também para filtros, se eu não me engano. Bom, agora avançando um pouco na questão de Carter Smith, né? É um tema um pouco polêmico, porque isso é bem voltado para engenharia elétrica e informações de laboratório, né? Digamos assim, é material de cursos aí, de graduações, enfim. Só que a gente, como radioamador, acaba sendo um pouco curioso também, né? Então, que diabos é a tal da Carter Smith? Aí vamos atrás, né? Na época. Aí, o que acontece? A carta foi desenvolvida por Philip H. Smith, né? E foi descrito num paper em janeiro de 1939. Então, ela lembra algo relacionado a um radar, sim, e é proposital, tá? E é uma ferramenta gráfica para calcular e construir redes de acoplamento, por exemplo. Outros valores que podem ser encontrados, ajudados pela Carter Smith, são impedâncias complexas, VSWR e muitas outras aplicações. Tá? Eu confesso assim que eu estou ainda explorando muito dessa questão da Carter Smith. Então, se pegar a tela básica do VNA, você vai enxergar ela de fundo ali. Né? Dá para desabilitar? Dá, mas ela está praticamente sempre presente em qualquer VNA. Então, ela não pode ser algo que dê medo para o radioamador, ok? Apesar que esses números são bastante, digamos assim, assustam, né? Porque tem diversos números, diversos quadrados, diversos tudo, né? Então, o que tem que ficar claro é que é o seguinte, o ponto central da carta é a impedância básica do sistema que a gente quer trabalhar, digamos assim. Então, Guilherme, mas é 50 ohms ali que vai? Depende. A Carter Smith ela é feita com valores normalizados. Então, ela é para ser genérica em termos de impedância. Então, eu posso analisar um sistema de 50 ohms? Posso. Posso analisar um sistema de 75 ohms? Posso também. 300 ohms? Posso. Por quê? Porque esses valores normalizados, então, quando for, por exemplo, 75 ohms, todo o módulo, toda a parametrização informada na carta, ela vai ser dividido por 75 ohms. Mesma coisa, como está exemplificando aqui, quando ela for 50 ohms, tem que ser dividido por 50. Então, por exemplo, uma impedância que está sendo lida ou está sendo aplicada para resolver um problema de acoplamento, por exemplo, 100 ohms, foi a Z informada. Quando eu estou trabalhando num sistema de 50 ohms, ela tem que ser dividida por 50, digamos assim. Então, vai acabar dando um ponto nessa linha bem ao meio em 2.0, 2,0. Então, a gente sabe que 2,0 corresponde a 100 ohms nesse sistema de 50 ohms, certo? Então, essa linha bem ao centro, que parece, por exemplo, uma linha do Equador, vou fazer algumas analogias aqui para ficar mais fácil de entender. É uma linha que corresponde a puramente resistiva. Então, quando eu colocar uma carga de 50 ohms na minha Carter Smith, o que vai acontecer? Ela vai fazer a plotagem e vai me trazer o ponto bem ao meio da Carter Smith. Por quê? Porque a carga ela é um componente 100% resistivo. Ele não existe reatância. Então, uma carga fantasma, seja lá de 50, 75 ohms, ela é sempre irresistível. Isso tem que ficar claro. Né? Então, ela sempre vai se posicionar ao centro da carta. A extremidade bem à direita seria um sinal aberto. Por exemplo, a inexistência de um componente seria, digamos, o infinito. Né? Então, dá para ver que enquanto eu ando à direita do traço, mais aumenta a minha impedância. Então, de 2 ela vai para 3, para 4, para 5, para 10,
para 20 até o infinito. Então, imaginando que lá na origem seria o infinito. Já para o lado esquerdo, essa impedância vai diminuindo, né? Então, vai diminuindo em valores normalizados ali até zero. O que é o zero? É o curto-circuito. Então, é o final do meu teste, da minha porta, do meu cabo, enfim, curto-circuitado. Basicamente isso. Por quê? Porque é a ausência de resistência. Então, eu não tenho nenhum tipo de resistência no meu sistema. Então, é o curto. Então, a carta Smith, ela se baseia nesses dois pontos. O ponto zero, que é o mais à esquerda, e o ponto mais à direita, que é o infinito. Isso tem que ficar claro. Pessoal, isso é o básico mesmo desse sistema de análise de impedâncias e acoplamento. Tá? Eu não quero entrar muito a fundo, porque um pouco que eu não conheço muito, não detenho muito do assunto, mas é matéria muito interessante e eu também não quero tornar muito maçante aqui a palestra, apesar que ela já está sendo bastante teórica, certo? Então, o que acontece? Como essa linha do Equador, na carta Smith, digamos assim, ela é a linha de puramente resistível, tudo que fica acima e tudo que fica abaixo tem um propósito. Então, tudo que fica abaixo dessa linha é caracterizado por reatâncias capacitivas, ok? Então, e tudo que fica acima, reatâncias indutivas. Então, o que acontece? A soma do traço resistivo mais a localização da reatância indutiva ou capacitiva, digamos assim, ela vai nos gerar a impedância complexa de um sistema. Então, a carta, como eu falei, ela, como eu acabei de comentar, ela tem o horizonte, e a parte de cima indutiva, a parte de baixo capacitiva. Então, nessa visualização, ela se torna bem mais simples. Por quê? Porque ela já está compatibilizada, por exemplo, com valores de 50 ohms. Perceba que o centro da imagem traz o valor 50. Então, quando eu ando à esquerda, essa impedância vai diminuindo até o zero, que eu falei que é o curto-circuito. Quando do 50 anda para a direita, essa impedância vai aumentando e tende a ir até o infinito. Então, a parte superior da carta trata reatâncias indutivas e a parte inferior capacitivas. É isso que tem que ficar claro. Então, como eu comentei, é uma representação bastante simplificada da carta. Se olharem no Nano VNA, verão que nem os números tem. Então, é só realmente a plotagem do traço. Depois tu tem que fazer a análise dos valores, porque ele apresenta esses valores para a gente junto das medições, né? Então, como eu falei, o exemplo aí de carta Smith no Nano VNA, certo? Então, ali está mostrando para a gente uma resistência, uma impedância resistiva de 61,9 ohms, né? E uma reatância indutiva de 359 nanohenries. Isso. Então, e para uma frequência de trabalho única. Então, o que acontece? Como a gente definiu um range aqui de uma frequência específica, esse é o valor de impedância complexa para essa frequência, ok? Então, para 28.400 MHz, essa é a impedância complexa. O que é a impedância complexa? Eu já estou adiantando um pouco, mas é a soma na verdade, um valor resistivo mais um valor reativo dentro da própria impedância. Então, como eu falei antes ali, os traços e pontos que estão ao norte da carta, elas se referem à reatância indutiva. E no Nano VNA, eles são representados por padrão, elas na unidade de henries, né? Então, como é indutância, isso vem como padrão em henries. Nano-henries, micro-henries, enfim, conforme aumenta ou diminui essa indutância. Nos valores abaixo, ao sul, como eu comentei, são as reatâncias capacitivas, né?
representados no nano como farads. Então, nanofarads, picofarads. Nesse exemplo, eu acredito que é até a mesma sistema. Não, esse é um outro sistema que foi analisado. Então, aqui a gente tem uma resistiva de 84,8 ohms e uma reatância capacitiva de 33,9 picofarads. O que é curioso entre esses dois gráficos é que no segundo gráfico a gente tem uma linha. Percebam essa diferença. Então, a Carter Smith, ela plota linhas também, porque o que acontece? Essa análise que ela está sendo mostrada na Carter Smith, ela faz referência de um range de frequências. Então, é uma varredura que foi feita de 20 MHz até 30 MHz. Né? Então, não é um único ponto de análise de impedância complexa. Então, é uma varredura que foi feita. Então, por isso, acaba sendo plotado uma linha dentro da Carter Smith. Então, às vezes, essa linha dá várias voltas, enfim, depende do range que é aplicado, né, no sistema que está sendo analisado. Aí, agora, voltando um pouco mais para a prática, né, então, em que a Carter Smith aí pode nos ajudar, né, no radioamador? Aqui a gente tem um exemplo de uma antena, ok? Na faixa de HF, e ela está com um valor resistivo aí de 100 ohms. Percebam que 100 ohms realmente equivale a uma SWR de 2.0, né, para 1, que é o dobro da impedância. Só que, porém, essa antena está com uma capacitância bastante pequena ali de reatância. Então, está com 16,1 nanofarads. Isso é quase nada, entendeu? Então, o que acontece? A Carter Smith, ela nos ajuda a entender as impedâncias complexas de uma antena. Então, com isso, a gente consegue analisar alguns pontos, né? Mas o que é a impedância complexa? Como eu falei anteriormente, ela é composta de uma componente puramente resistível, aí do material que é feito a antena, tudo mais, e uma componente que é reativa. Então, esses dois pontos, eles nos dar o resultado de impedância complexa. Então, uma antena, ela é ressonante, isso aqui que tem que ficar claro, então, uma antena ela é ressonante quando a componente reativa é nula, ou seja, ela não é nem indutiva e nem capacitiva, ok? Então, aqui a gente percebe que a antena está ressonante. Só que percebam que a SWR dela está um pouco alta, mas ainda assim ela é ressonante. Por quê? Porque se for ver, 16,1 nanofarads é um valor muito irrisório dentro do nano-VNA, que a gente está analisando aqui. Então, para a banda de HF, essa capacitância aqui é quase nula, entendeu? Provavelmente se faria diferença numa banda de UHF mais acima, né? Mas para esse sistema aqui, estaria ok. Seria uma antena ressonante, nesse exemplo. Mesmo não estando com a ROI 1.1, digamos assim, que é o que todo mundo almeja. Então, vendo bem de encontro ao que eu estou falando, nesse outro exemplo, eu também tenho uma antena de HF aqui. Então, eu estou fazendo uma varredura de 28 MHz até 28,3, que seria a banda de 10 metros, certo? Então, nessa antena aqui, percebam que a largura de banda é bastante estreita, certo? Mas eu tenho uma ROI de 2, eu tenho 100 ohms resistivos e uma reatância capacitiva de 6,11 nanofarads, que também é bastante pequeno para essa faixa. Então, essa antena estaria em ressonância, né? Então, o que dá para perceber é que nem sempre o ponto de menor SWR é o ponto de ressonância de uma antena, né? Então, por quê? Porque a maioria das antenas, elas não tem naturalmente 50 ohms. Se você pegar um dipolo aí, na altura correta do solo, por exemplo,
e fizer a modelagem dele, vai encontrar aí que ele fica em torno de 72 ohms, 70 ohms, por aí. Então, o que tem que ficar claro é que nem sempre a menor ROI é o melhor ponto que a antena vai irradiar, entendeu? Então, ressonância é o melhor, é o ponto ótimo onde a antena vai mandar o sinal para o ar, digamos assim. Em termos práticos, ok? Sem entrar muito na teoria. mas é isso. Então, analisando aqui o segundo exemplo, a gente deslocou o marcador, que chama assim na tela do VNA, para o ponto ótimo de SWR. Então, o SWR melhor aqui, acho que só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se consigo movimentar aqui. Consigo. 1.74, certo? Então, foi o melhor ponto de ROI aqui. Só que percebam que aumentou bastante a indutância. Então, antes nós tínhamos 6.11 nanofarads. Era um valor baixo aí de reatância capacitiva. Agora, a gente mudou o sentido da carga e a gente ganhou 113 nanohenries de reatância indutiva. Então, o que acontece? Quanto mais longe eu estou do nulo, do zero, no caso, a minha antena não está nem reativa e nem capacitiva, quanto mais longe eu estou, menos ressonante ela é. Né? Então, isso tem que ficar claro. Então, nem sempre o SWR é o melhor ponto. O nano nos ajuda a identificar esses pontos. Então, como eu falei, se tentamos baixar a ROI, ela começa a se tornar indutiva e deixa de ressonar. Claro, nesse exemplo não é tão crítico, mas eu digo que dependendo da frequência, isso acaba se tornando crítico muito rápido, e dependendo da característica da antena. Essa antena que está sendo analisada, ela tem uma largura de banda muito baixa. Então, é fácil sair do ponto de ressonância da antena, certo? Então, acho que mais ou menos era isso, né? Então, talvez ficou um pouco confuso, bastante informação, mas onde buscar mais informações a respeito aí da utilização do nano, tá? A lista oficial do nano VNA, no Grupos I/O, né? E o canal de um radioamador do Rio Grande do Sul que manja pra caramba, assim, ele conhece muito, está sempre disposto a ajudar, e ele mantém um canal no WhatsApp e no Telegram, que é o Igor, tá? O Igor Jobim, ele está sempre postando vídeos novos lá no canal dele, está sempre trocando informações com o pessoal. Até não duvido que ele não esteja aí na live, mas ele é um cara assim que é precursor assim do assunto, digamos assim. Então, muita coisa que eu aprendi foi buscando nas informações aí que ele gera para a gente. Beleza? Beleza. Eu já vou até colocar aqui um ponto. Eu achei muito interessante falar o seguinte, porque para mim o ápice do alinhamento das antenas era o menor ROI possível. Se eu conseguisse bater um ROI ali de 1.1, a antena estava alinhadinha. Agora, com essa informação, quer dizer que isso não existe. Ele pode estar dando 1.1, pode estar alinhado ali o ROI, mas pode não estar rendendo como a gente espera, não é isso? Exatamente. O que acontece? Nem sempre ali o ponto de SWR ali do medidor é o suprassumo da irradiação. Para o transmissor, isso realmente vai ser o melhor ponto, o ponto ótimo. Porque tu vai ter um melhor acoplamento elétrico entre o teu transmissor e a tua antena. Acontece que não adianta tu ter 50 ohms resistivos, que é o exemplo da carga fantasma. A carga fantasma ela é 50 ohms resistivos, ROI 1:1, e você não irradia nada com ela, entendeu? Então, é bem essa analogia que tem que ser feita. Não sei se ficou... Beleza? Não, beleza. Essa é uma informação importante. Eu não tinha ideia disso, mas a novidade já é boa para mim por conta disso. Até, como eu comentei, pessoal, eu não sou muito da área teórica da coisa, então eu estou explorando todos os dias. Pode ser que eu tenha cometido algum erro, por favor. A gente é um canal de duas vias, né? É um canal duplex, então, por favor,
me mandem um e-mail, me corrijam, enfim, quem tiver mais bagagem, mais informações. Isso, eu acho que muitos aqui devem já ter conhecimento dessa ferramenta, que é uma ferramenta importante. E eu até deixo aberto, não sei se alguém que está assistindo aqui com a gente gostaria de complementar aqui também com alguma informação sobre o Nano, ou então fazer alguma pergunta, estou deixando aberto aqui. Pode abrir seu microfone e pode contribuir com a gente. Pacheco, quer falar alguma coisa? Opa, tem aí o Manuel. Manuel Oliveira, pode falar. Olha, eu sou aqui de Portugal, continental, sou português, norte de Portugal, ok? Eu gosto muito de construir antenas. Eu antes usava o analisador de antenas daqueles da MFJ, o clássico. Certo. E quando adquiri isso, muita investigação, ler aqueles gráficos, ainda mais me entusiasmou. E realmente também já tinha descoberto, a conversar com outras pessoas, a melhor antena é uma resistência. Com 50 ohms é a melhor antena, mas não sai nada, não é? Exato. Mas já reparei nisso, que por isso é que os nossos rádios estão equipados com antena tuner, para quê? Pronto, a impedância está ali acertada, com 50 ohms, e a antena está a ter mais performance. Exatamente. Principalmente nas antenas da HF. Sim. Concordas comigo? Concordo, sim. Exatamente. Okay. O acoplador é justamente isso, para poder fazer essa equalização da ressonância. Exato. Ok. Mas a dúvida é, aquilo que falaste há pouco, que às vezes antenas com quase 1.6 ou 1.8 estacionários, mas elas estão a ser mais ressonantes. Sim. Isso acontece mais com antenas HF, mas é que eu tenho reparado. Eu também percebi mais isso, sim. Eu tenho percebido. VHF não acontece muito. VU não acontece isso. E em antenas monobanda, pouco também acontece isso. Pouca coisa, exatamente. Era isso que era essa dúvida, até ficava. Será que alguma coisa eu estou a fazer de errado? É assim, não é? Não, mas ainda bem que falaram. Eu reparei justamente, por exemplo, numa antena vertical de HF, que ela deveria ser bem diferente de 50 ohms, certo? Então, eu acabei analisando que o ponto de ressonância dela é bem diferente de onde eu achava que era o melhor acoplamento com o transmissor. Ok. Obrigado. Então, acabei vendo que era em torno de 42 ohms, se eu não me engano. Okay. Então, isso acaba dando uma ROI um pouco maior, uma SWR maior. Obrigado. Continua, ok? Eu vou para a próxima, obrigado. Eu estou cá, ok? Um abraço, continue. Eu vou passar outro colega. Obrigado, Manel. Já complementando aqui o que o Manel falou, até a próxima, e realmente vai ter uma segunda parte, viu, Manel? Esse assunto, de todos que a gente já fez aqui, é o que realmente vai ter uma segunda parte. Há outras palestras que já passaram por aqui, que está no nosso canal do YouTube, você pode procurar ali em Araf, vai ter algo mais avançado, como DX, como outros tipos de palestras, de construção de antena que você gosta, vai ter algo mais avançado, então vai ser legal. Então acompanhe a gente aí. Obrigado pela tua participação. Me permite só um comentário? Pode falar. Não, até essa segunda etapa, e talvez eventualmente uma terceira, a ideia é que a gente traga algo mais prático, mais dinâmico. Tá? Legal. Eu peço um pouco de desculpas que essa apresentação foi um pouco maçante, porque é muito relacionado à configuração do equipamento, a atualização, enfim, que são aqueles pontos que a gente trouxe para a palestra. Mas a ideia é que a gente consiga avançar isso aí e tornar um pouco mais dinâmico e talvez até com algumas experiências práticas aí com os equipamentos do pessoal. Isso, bom, começamos na teoria, o pessoal já vai pegar esse vídeo, vai fazer de novo, vai configurar e já vai trazer as dúvidas aqui no momento do modo avançado. Legal. Exatamente. Quem não tem já vai comprando? Já vai comprando, também. Exatamente. Quem não tem já vai comprando. Exatamente, Robson. Pessoal, mais alguém quer contribuir aqui com a gente? Pacheco está comendo um pastelzinho ali que ele escondeu, mas eu vi. Quer falar alguma coisa aí, Pacheco? Pipoca Bilu, né? Não, eu queria agradecer o nosso palestrante, o Guilherme,
porque fui eu quem colocou ele nessa saia justa, tá? Mas é isso. A nova tem uma cabeça muito boa, né? Eles estão em dia com as novas tecnologias. Eles sabem, eles chegam com onda que, eu sou envergonhado, sou isso, sou aquilo, mas tudo tem namorado, é tudo casado, para casar não tem vergonha. Então, criar vergonha e repassar conhecimento para todo mundo, tá? Obrigado mesmo ao Guilherme e estou aguardando aí a próxima etapa. Eu já comprei o meu, mas eu já passei da idade de estudar muito, estou meio malandro, então vou esperar tu fazer tudo mastigado na próxima etapa. Obrigado. Não, Pacheco, que isso, cara, eu que agradeço a oportunidade de conseguir dividir um pouco de conhecimento aí, muitas vezes até um pouco atropelado, novamente peço desculpas, mas a gente vai aprimorando aí ao longo do tempo, com certeza, e obrigado aí pelo espaço, e que a Araf também cede aí para dividir um pouco de conhecimento entre os radioamadores aí, isso aí é muito importante. Obrigado ao Dan e também a todos presentes aí. Beleza, Guilherme, obrigado. A gente agradece bastante aí o desafio, né, de ter aceitado a saia justa aí do Pacheco. E, ele mandou bem, não precisa... As tuas desculpas não são aceitas porque não precisam de desculpas. Então, foi muito show de bola. Cara. Todo mundo gostou bastante aí. Então, para quem não conhece, para quem... Opa, pode falar. Quem sois? Luiz, pelo 5 Lima Tango Índia. Manda, Luiz, pode falar. Guilherme, não vou reiterar o que o Pacheco disse aí, mas só um pequeno depoimento. Não sei se você conhece o Matheus indicou para a gente, deu o Nano VNA, acho que faz 1 ano e pouco atrás, sim. E o aparelho é muito bom e pelo custo, eu acho que em 1 semana que ele indicou, eu comprei. Na época o dólar está um pouco mais baixo, foi R$ 185 e chegou em 15 dias. Exatamente. Eu achei um custo-benefício excelente e como eu gosto de fazer, então esse tempo todo, o pessoal, sabe, de vez em quando eu estou tirando leite de pedra e agora vocês sabem por quê, porque o negócio faz milagre, né? É verdade. E eu tenho a facilidade que eu tenho um pouquinho da área de eletrônica e também da área de informática, então sei que para mim fica um pouco mais fácil de usar ele, né? Sim. E a tua palestra, eu achei, assim, como eu já tinha conhecimento, para mim foi tranquilo, digamos, foi um reforço, né? Como eu já tenho ele, já estou usando direto. Uhum. E até foi interessante essa questão do análise de capacitor, de componentes. E recentemente, eu não fiz ainda, mas eu vi a questão da medição dos cabos, do comprimento, né? E tu comentou aí, né? O comprimento elétrico. Exatamente. Então, olha, em seguida eu vou fazer isso no meu, porque o meu, o que eu fiz? Eu salvei as 5, eu salvei por faixas. Eu uso basicamente como um analisador de antenas, né? Sim. Eu tenho ali a curva de Smith, ROI, log-mag e a fase, né? Eu tenho os 4 traços. Então, eu uso a 0 a 30, 30 a 200, 200 a 500, 500 a 900. Então, já tenho salvo essas aí. O HF eu não uso, mas eu uso HF e VHF. Então, eu uso basicamente a 1 e a 2. Né? Claro. E a 0, ela fica a faixa inteira. Né? Isso. Normalmente deixa a faixa inteira para ficar mais genérico. Isso, aí tu consegue visualizar onde é que está encaixando e daqui a pouco eu vou mais específico. Mas, e para o pessoal ter uma ideia, tu falou que não é muito preciso, tá? Eu acho o contrário, tá? Eu acho que ele é bem preciso. Não, é que o comentário é justamente frente aos equipamentos lá de laboratório. Sim, com certeza. Mas é muito preciso para os nossos trabalhos. Né? Sim, para o pessoal. Só o exemplo prático para finalizar, eu fiz um acopladorzinho caseiro, numa antena de 10 metros, uso o acoplador para FT8, aí jogo ele lá para baixo. Calibrei ele pelo nano NVNA. Aí foi feito, depois dele calibrado, o acoplador, eu peguei emprestado um A600, né? Aquele expert e tal, ali que ele deu, aquele apresentou uma ROI de 1.04, 1.0. Então, ou seja, calibrado pelo VNA. Então, dá para ver que o negócio é bem preciso, né? Bate. Outro, então, bate com o outro, sim. Então, eu também tive a oportunidade aqui de comparar mais de um equipamento e a gente teve o mesmo resultado também.
Mas interessante. Não, tranquilo, não vou me alongar aqui, mas tranquilo, Luiz. parabéns, Obrigado. foi bem proveitosa e bem tranquilo, tá? Tá, obrigado, Luiz. Espero pela segunda. Não, então, na segunda, fazendo um pouco de spoiler aí, a gente quer talvez trazer aí um pouco da medição de componentes e outras coisas mais interessantes aí para o dia a dia. Beleza, valeu, Luiz, obrigado aí. Quem não conhece o Luiz, pelo 5 já fechei FT8 com ele já. Ah, já? Já. O Lima Tanguini, para quem não conhece, é o nosso vice-presidente da ARAF. E sempre contribui aí. Obrigado, Luiz. Valeu. Tem uma pergunta aqui no YouTube, que é lá do meu conterrâneo, lá de Belém, PY8 Alfa Bravo Hotel. É o Seabra. Ele perguntou aqui o seguinte: como atingir a frequência de 2.4 GHz? Tá. Eu tenho a impressão que tem algumas versões específicas do Nano, eu posso estar falando um pouco de bobagem, mas que elas chegam nesse valor. Se eu não me engano, é a versão V2. Tá? Ele está complementando aqui como medir a faixa de 2.4 GB. 2.4 já está disponível. Se eu não me engano, vai até 3 GHz, a versão V2. Eu teria que confirmar, mas eu acredito que essa versão atenderia a ele. Então, Nano VNA V2. Ele já suporta. Show de bola. Eu não saberia informar assim com relação também a qualidade dessas medições em gigahertz lá, né? Mas porque, por exemplo, esse Nano VNA-H, ele é o mais comum. Só complementando aqui a palestra, acho que ainda tem uns minutos. Ele é o mais simples, assim, digamos, o que tem um custo mais baixo. E então ele, em determinadas frequências mais altas, ele já opera através de harmônicos. Então, acho que a precisão fica um pouco comprometida por causa disso, tá? Então, teria que analisar um pouco melhor essa questão do V2 para ver se ele é realmente preciso. O Christian complementou aqui, é o V2 Plus com a tela de 4 polegadas. Isso, pode ser. Ele vai até 4 GB. 4 GB, beleza. Legal, beleza. Daniel? Pode falar. Passar uma tarefa para ti, pode ser? Manda. Manda uma ficha de inscrição para a ARAF aí para o nosso palestrante. Opa, claro. Já vou mandar. Pode deixar comigo. Por favor, hein? Obrigado aí, Pacheco, pelo convite. Tá certo, turma. Alguém mais aqui o Seabra está complementando aqui no YouTube, que é para operar o Quebec Oscar 100. Ele opera muito satélite. Então, ele vai fazer essa operação. Então, tá aí o Seabra. É o V2 Plus, o comentário aqui do Papatango 2, Kilo Sierra Charlie, vai até 4 GHz, é a versão 2 Plus, com 4 polegadas aí a tela. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não. Só que muita gente procura realmente para fazer o QO100 e o Nano VNA com capacidade de frequência mais alta. Legal. Show de bola. Alguém quer mais fazer perguntas ou contribuir com algo? Se não, partimos para a finalização aqui da palestra. Se não, beleza. Para quem é a primeira vez que está aqui com a gente hoje, a Quinta do Conhecimento é um projeto que vai ao ar todos os meses, sempre na primeira quinta-feira do mês. E a ideia é essa aqui, é trazer novidades, trazer coisas que sejam de utilidade para toda aí a comunidade radioamadorística, e a gente deixa aberto aqui a turma que queira contribuir com conhecimento para entrar em contato conosco, pode acessar o site da ARAF ali, araf.org.br, e mandar uma mensagem para a gente ali, se quiser contribuir nas próximas palestras. Tá bom, Guilherme? Vou deixar para ti finalizar e a gente encerra por aqui a nossa participação de hoje. Não, ok. É mais agradecer, então, o espaço e espero aí, sempre que puder, estar contribuindo um pouco mais aí com esses assuntos e outros aí que a gente vai aprendendo no dia a dia e se todo mundo compartilhar um pouco, todos aprendem, né? É só ganho. Então, acaba sendo uma relação ganha-ganha. Então, eu acho o espaço fantástico e incentivo a outros colegas aí que ainda não fizeram. Acho que vale a pena se sentir abrigado aí pela ARAF para poder compartilhar
as informações. Beleza? Legal, Guilherme. Valeu. Obrigado. Quem precisar me contatar aí, só e-mail, pode ser. Tem página no QRZ também, lá tem minhas informações. E aí, só fica à vontade, ok? Obrigado. Então, tá certo. Beleza. Valeu, turma. Valeu. Então, procurem o cara aí no QRZ, Papa Uniforme 5, Kilo November Bravo. Valeu, Guilherme. Até a nossa próxima, então. Obrigado mais. à turma no Facebook e YouTube também. Ficou legal. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.